Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindas a mais um programa Mulheres Bíblicas. Estamos aqui com as queridas irmãs Miriam. A paz do Senhor, Miriam. A paz do Senhor, Giovana. A paz do Senhor, Cris. Paz do Senhor, Giovana. Paz do Senhor, Mirinha. Paz do Senhor, aqueles que nos assistem pela TV Manaim e também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata pelo YouTube. Queremos dar aqui um abraço saudoso àqueles que têm comentado no canal do YouTube e pedimos que continue curtindo, compartilhando esse nosso conteúdo. Amém. Hoje nós vamos olhar para uma mulher que marcou profundamente a história bíblica, Raabe, uma cananeia que vivia em Jericó. Ela era improvável aos olhos humanos, mas fez uma escolha que mudou o destino de sua vida e de sua família. Quando os espias de Israel chegaram à sua casa, Raabe reconheceu que o Deus deles era o verdadeiro Deus. E movida por essa fé, ela os acolheu e recebeu deles uma promessa: sua casa seria poupada no dia da destruição. O sinal desse livramento seria simples, mas cheio de significado. Um fio de escarlate na janela. Esse detalhe se tornaria a marca visível da esperança e da salvação em meio ao juízo que viria sobre Jericó. E é justamente sobre essa cidade, suas muralhas, o cenário onde tudo isso aconteceu, que nós vamos ouvir a seguir. Pois é, Giovana, a cidade de Jericó, segundo a arqueologia, ela é considerada uma das cidades mais antigas do mundo. Ela já tinha cerca de 6.500 anos nessa história que a Bíblia conta. E era considerada uma cidade indestrutível, que possuía muralhas externas, muralhas internas. Elas eram largas e eram altas. E, na verdade, assim, Jericó era uma fortaleza física. E nesse sentido, como hoje nós vamos falar aqui sobre Raabe, né, e esse fio de escarlate, tem uma observação aqui, porque Jericó ela ficava após o Jordão e também antes de chegar a Canaã. E era necessário passar por Jericó, né? Ali passar por Jericó, era necessário que aquelas muralhas fossem destruídas. E o Senhor tem feito isso conosco, não é? Quantas fortalezas geralmente nos prendem, né? Nos prendem e muitas vezes nos impedem até de chegar à terra prometida, né? A eternidade. Então, muitas vezes mágoas, rancor, sentimentos, né? Que muitas vezes a falta de perdão. Mas o nosso Deus, Ele tem todo o poder para que as grandes fortalezas das nossas vidas sejam derrubadas, né? E a casa de Raabe, ela ficava sobre os muros da cidade, né? Sobre o muro da cidade, e era uma localização considerada privilegiada, porque ela conseguia ali saber informações do que estava acontecendo e certamente, né, como a palavra diz, nós vamos ler aqui, ela sabia do que estava acontecendo com o povo de Israel no deserto há 40 anos, né? Então, o texto fala assim, em Josué 2, 9, 10 e 11, ela fala, olha, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíes do Egito, porque o vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Raabe, ela creu. E a fé de Raabe foi registrada lá em Hebreus 11:31. Pela fé, Raabe não pereceu com os incrédulos e foi vitoriosa. Mas havia um segredo para aquela vitória, né? Havia um segredo para que a vitória fosse alcançada e o livramento também. E só os espias tinham esse segredo, que é o que nós vamos ler aqui em Josué 2:12, que ela pede assim: dá-me um sinal seguro. E no hebraico, esse sinal seguro é Ot Emuná, que significa marca da fidelidade. Então, Raabe, ela pediu os espias, na verdade, ali um sinal de um compromisso. Olha, qual a garantia
que eu vou ter de que a minha vida e da minha família vai ser preservada quando Jericó for destruída. E era esse sinal de livramento, esse sinal de salvação, era o fio de escarlata, né? É o poder do sangue de Jesus que é esse mistério que foi revelado a nós, Igreja Fiel. Maravilha, glória a Jesus. É isso, e é mesmo impressionante nós vermos como Raabe, ela discerniu então aquele momento. A cidade ela estava debaixo de um juízo de morte e por causa do pecado, então havia exatamente esse terror por parte de todos e eles sabiam, né, o Deus que havia operado em favor de Israel e estavam então assim, né? A palavra de Deus diz que eles estavam aterrorizados, né, na verdade. E Israel, então, seria esse instrumento para executar aquele juízo contra eles. E Raabe e sua casa não escapariam, mesmo, Giovana, e porque todos eles praticavam as mesmas más obras que o resto do povo ali. Então nós sabemos que podemos ver claramente aqui a realidade de uma vida longe de Deus, sem aliança. E eu gostaria até de ler um versículo que fala bem sobre isso, está lá em Efésios 2:12, que diz que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, o que é uma aliança? O que é aliança, né? Nós entendemos que a aliança é exatamente uma união entre duas partes. E Deus, então, nós sabemos que no Velho Testamento, Deus firmava alianças com seu povo por meio de derramamento de sangue de animais. E Raabe entendeu que a força de Israel era exatamente a sua aliança com Deus e o Deus Todo-Poderoso. E naquele momento ali, era um momento então de decisão. Ela abraçou aquela oportunidade da visita dos espias em sua casa para firmar então um pacto de livramento e vida para a sua casa. Então, um fio de escarlate, como foi dito, era o sinal certo, porque ela pediu um sinal certo, e é o de fidelidade, de uma aliança de vida para ela e sua família. Então, aqui vemos a tipologia desta aliança, da aliança que nós temos com o próprio Deus Pai, pelo sangue de Jesus. Então, nós precisamos analisar as riquezas desta aliança para podermos, então, desfrutar dos seus benefícios. E essa aliança que temos com Deus pelo sangue de Jesus, ela abrange todos os aspectos da nossa vida. Então, quando Jesus ele derramou o seu sangue, morrendo ali em nosso lugar, é uma fonte de infindáveis recursos. Ela se abriu para nós. A oportunidade de uma nova vida nos foi oferecida. Toda a nossa dívida com Deus, então, ela foi paga. E pelo sangue de Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. Deus nos declarou justos, justificados diante dele. Então, isso é maravilhoso. E, remidos pelo sangue de Jesus, fomos libertos do poder das trevas. Então, isso é uma bênção gloriosa e tem outros mais recursos, outras bênçãos, mas somos agora, então, pela fé, participantes da herança e do reino eterno de Jesus. Está lá em Colossenses 1:12, para quem quiser conferir. Pelo sangue de Jesus, então, o nosso inimigo ele foi derrotado. Então, são inúmeros os benefícios, como já falamos, dessa aliança gloriosa, mas há um que eu gostaria de ressaltar aqui, que é pelo sangue de Jesus nós temos acesso ao Pai. Está lá em Hebreus 10:19. E lavados pelo precioso sangue de Jesus, então podemos entrar agora na presença de Deus para viver uma vida de plena comunhão com Ele. Então, ao desejar uma nova vida, Raabe, estamos falando dela, ela fez um
pacto, então, com os espias para se unir ao povo de Deus e ter uma nova identidade. E a palavra registra um benefício dessa aliança, que ela fez parte da genealogia de Jesus. E isso é muito glorioso, não é, Gil? Maravilhoso. Maravilhoso. É interessante que a aliança, eles conheciam muito sobre a aliança, porque a aliança fazia parte da cultura deles. A gente usa aliança e tudo, a gente não tem uma noção muito grande do que é a aliança. A aliança no passado, ela era como se você assumisse o mesmo destino. Os seus inimigos são os meus inimigos, a sua dívida é a minha dívida. Se você tiver alguém contra você, está contra mim também. Então, era uma coisa muito forte entre as famílias e tudo mais. E o Senhor disse, quando Ele fez aliança conosco, né? Ele falou que toda a inimizade que havia entre nós e Deus foi retirada. Nós passamos a ser amigos de Deus. E em Raabe, nós vemos isso. Raabe, ela se define. Ela quando recebeu ali os espias, é interessante, Raabe fala do Deus de Israel. Quando ela fala do Deus de Israel, a gente fica pensando, não tinha rede social naquela época, não. Mas abrir o Mar Vermelho não era para qualquer Deus. Abrir o Mar Vermelho, sustentar um povo 40 anos no deserto, um povo numeroso como aquele de Israel, né? Pão caindo do céu, aves, codornizes, água saindo da pedra, sustento. Essa notícia, ela chegou, as cidades não eram cidades pequenas, né? Comerciantes entravam, saíam, povos, né, andavam por ali e as notícias corriam, não era uma notícia qualquer. E eles já tinham vencido 2 reis dos amorreus. Ela tinha ouvido toda essa história. E ela fala, olha, o juízo vem. O juízo vem sobre nós também. Nós vamos ser conquistados, porque Deus deu essa terra de Canaã a Israel. E nós estamos no caminho, nós vamos ser. Ela entendeu o momento que ela estava vivendo, como Miriam falou, ela teve discernimento do momento. E ela se define. Os espias chegaram, ela identifica eles como israelitas e ela protege eles. Quando ela protege eles, ela tomou um partido. Ela já não podia voltar para Jericó. Ela agora era uma traidora de Jericó. Ela virou as costas para Jericó. E tem 2 coisas interessantes que aconteceram ali. Foi que ela tinha que ficar em casa. Né, Miriam? Sim. Ela tinha que ficar em casa, permanecer em casa. Ela e a família dela. O pacto está com vocês. Nós somos responsáveis pela vida de vocês. Né? Vocês vão ser poupados, mas vocês vão ter que ficar na casa, dentro de casa. Você tem que convencer os seus familiares a virem e permanecer. E é interessante, Deus deu um tempo para ela, porque ela teria que trazer os parentes dela para dentro de casa. Tinha um tempo de espera também. Ela não foi rápido, né? Mas porque Deus fala assim, que muitos têm a volta de Jesus por tardia, mas o Senhor quer que todos se arrependam. Deus tem um projeto de salvação, a espera de Deus e a ansiedade do coração de Raabe também. O momento o fio de escalar está na janela. Eu não volto mais. O pessoal deve ter procurado. Cadê Raabe? Como está Raabe? Onde está a prostituta? A casa da prostituta, que era uma casa conhecida, né, que todos visitavam, está com a porta fechada. Ela não sai mais, ela não vem para cá, ela mudou de vida. Né? Assim que acontece com os servos de Deus, quando tem uma experiência com o Senhor. A inimizade contra Deus é tirada, a comunhão é estabelecida pelo sangue de Jesus, por esse sacrifício, essa aliança que foi feita. E agora aquela vida não nos importa mais. Agora ninguém entende por que ela deixou. Ela conhecia o momento e ela ansiava por uma vida nova. Eu quero fazer parte do povo de Deus, eu quero conhecer esse Deus. Eu estou ansioso para estar lá com eles. Então ela guardava aquele momento, ainda que passasse o tempo. O coração dela estava na janela, não estava na porta que dava para Jericó. Ela tinha abandonado aquela vida que ela tinha. E o servo de Deus, ele abandona a vida e muitos não entendem. Cadê? Você não vai mais, você não passeia mais, você não faz aquilo, você não bebe, você aquelas coisas que não faz mais, você não tem prazer. O prazer acaba porque há um amor maior. Eu anseio por outra coisa. Isso desperta em nós uma vida
diferente, uma vida nova para todo aquele que conhece essa aliança maravilhosa, né? O Senhor Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, né? É verdade. Glória a Jesus. E nós vimos então que Raabe, ela ganhou, olha que bênção, uma nova identidade. Exato. Pela sua fidelidade. Então é vida nova. Então, para que ela e sua família então fossem preservados da iminente destruição de Jericó. E o Senhor tem sempre, né, vemos aqui que ela se preocupou com a família, o olhar do Senhor, não é, Giovana? Sempre sobre a família. Sim, o Senhor salvou a família de Ló, o Senhor salvou a família de Noé, a família do carcereiro e prometeu ainda, né? Sim. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Que maravilha. O Senhor ama a nossa família, né, Miriam? Ama e ama esses também que estão nos ouvindo aqui. Sim, são família do Senhor. A família do Senhor ou aquele que ainda não se decidiu. Pode fazer parte dessa família. Faça parte, porque é uma maravilha, é um pacto que você vai fazer, é uma aliança que você vai fazer e você vai ver os benefícios dessa aliança, né? E é isso que a Raabe lutou e ela identificou isso como vida para ela. Então, havia agora um tempo, a Giovana falou também sobre isso, um tempo a ser cumprido entre o momento em que o pacto, Giovana, foi firmado e o cumprimento, então, da promessa de livramento. Então, a partir daquela experiência, a vida daquela família, então, mudou, né? Sim. Então, já não podiam viver como antes. E eles tinham a responsabilidade de permanecer fiéis às instruções que os espias, né, lhes deram. E a instrução, já falamos bem, que era um cordão de escarlate, de um fio de escarlate, fosse atado à janela da casa. E nos lembramos daquele sinal, né, do sangue do cordeiro nos umbrais e verga das portas, para que a morte não entrasse na casa dos hebreus. Então isso daí nos faz lembrar na saída deles do Egito. E então nós vemos aqui casas, lares, famílias identificadas pelo sinal do sangue. E também uma outra orientação, uma outra instrução foi que ninguém saísse, né, como você falou, da casa, né, a família estivesse unida, permanecesse dentro. Então é dentro, fora morte, dentro vida. Então a mesma orientação nós vemos aqui que foi dada ao povo de Israel no Egito, que ficassem em suas casas até a hora da partida, alimentando-se do cordeiro. Então nós vemos aqui que o Senhor firmou uma aliança também conosco, pelo sangue de Jesus. E Ele nos prometeu salvação, vida eterna, né, livramentos, muitos livramentos, e temos desfrutado disso, como Raabe desfrutou. E está lá em João 15:6, né? Assim como os ramos têm que estar ligados na videira, nós agora não podemos, diante, né, dessa bênção maravilhosa, nós não podemos nos afastar do Senhor. Então o pacto estando no Senhor, sim. Então por isso que Hebreus 10:38 diz, mas o justo viverá da fé. Então nós não podemos recuar. Permanecermos, porque se ele recuar, como diz a palavra, a minha alma não tem prazer nele. Portanto, o clamor pelo sangue de Jesus traz para as nossas vidas todos os benefícios do sacrifício do Senhor, né? Jesus por nós, em todo lugar da nossa necessidade. É uma fonte realmente inesgotável de bênçãos, mas aqui agora, voltando, os espias deram mais uma instrução. E eu gostaria de falar também sobre isso, que aquele acordo ficasse em segredo, que eles se mantivessem ali guardando aquele acordo. Falou para Raabe, é segredo, vamos ficar aqui. E assim também, né, é a nossa vida, a nossa aliança com Deus, ela é preservada, ela é guardada em nossos corações. E ela só é revelada, conhecida pelo nosso testemunho. Então vejam como é importante
o nosso testemunho. Porque nós guardamos essa aliança, esse pacto, é pessoal, é individual, mas o nosso testemunho é que vai revelar esse poder maravilhoso do sangue de Jesus, aquilo que guardamos, os segredos, é um mistério, né? E Deus, o Pai, Ele conhece aquele cujo coração leva a marca do seu sacrifício, aquele que tem a identidade com o projeto eterno de redenção pelo sangue, pelo seu sangue, pelo sangue, então, de Jesus. O sangue de Jesus nos faz filhos de Deus, participantes da família de Deus, né? De Deus. E quando ela estava na casa, a casa fala de santificação, né? Porque ela estava separada ela estava separada de Jericó. E a nossa vida, sem santificação, ninguém verá Deus. É o nosso testemunho, é a nossa separação das coisas do mundo que contaminam. Porque quando fala dessa separação de Jericó, era a contaminação que havia em Jericó. Sim. Cidade idólatra, matavam as crianças em sacrifícios aos deuses de lá. Né? Então era uma vida totalmente de prostituição, de perdição mesmo. E esse juízo que havia sobre Jericó e que foi ali estabelecido, nós estamos vivendo esse momento profético, né? E o que nos livra, o que livrou Raabe foi o sangue, né? Foi ali retipificado pelo fio de escarlata, mas nós, enquanto igreja fiel, né, aqueles que nos assistem, nós sabemos que o Senhor nos livrará pelo sangue, como foi falado, né? O sangue que livrou o povo da morte ali no Egito. E em Tessalonicenses 1:10, ele tem um versículo que fala assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus é que nos livra da ira futura. Então, é o poder, é o sangue de Jesus é que vai nos livrar da ira, né, da futura que vem por aí, né, a grande tribulação. E aqui, né, o chamado de Raabe, né, quando nós somos chamados, o Senhor nos separa do mundo. E através dessa operação do Espírito Santo, através do sangue. E a glória do Senhor, ela se manifesta em nós através desse poder glorioso. Essa espera que eles ficaram, a gente fica pensando, né? A palavra de Deus nos fala do projeto de salvação desde a queda do homem. Aquele animal que foi morto por Adão já apontava para o projeto de salvação de Jesus. A palavra diz que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Jesus fala. Nós vemos depois Davi profetizando. Antes nós vemos outras profecias a respeito de Jesus, mas vemos Davi profetizando de Jesus. Nós vemos Isaías profetizando a respeito de Jesus, Jeremias, Zacarias, todos falando. E quanto tempo, né? O tempo do céu. Mas um dia para o Senhor são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas as promessas do Senhor têm se cumprido. Nós temos visto as profecias se cumprirem, as trombetas tocarem. E no dia em que Jericó foi cercada, o coração de todos os moradores estava tomado pelo medo. Eles sabiam que Israel vinha de vitória em vitória e que o juízo de Deus era inevitável e iminente. As portas estavam fechadas, a cidade tremia. E não havia esperança para aquele povo. Mas dentro da muralha havia uma casa diferente, em cima da muralha, né? Raabe permanecia em constante vigilância. Seus olhos voltados para a janela, marcada pelo fio de escarlate, enquanto a cidade ouvia o som das trombetas para pavor. E ela ouvia aquele mesmo som, com esperança. Onde havia desespero para uns, havia certeza de livramento. Para ela e para a família dela. E a promessa se cumpriu. A sua família, ela e sua família foram guardados, poupados do juízo. E mais do que isso, ela foi acolhida no meio do povo de Deus. Aquela mulher estrangeira se uniu a Israel, casou-se com o príncipe da casa real e se tornou parte da linhagem bendita onde viria o nosso Salvador, Jesus Cristo. Assim também acontece conosco. Enquanto o mundo vê os sinais do juízo, as trombetas tocarem e se enche de temor, de terror, porque não entende o momento, não entende a bênção da salvação, a igreja fiel recebe esses sinais com alegria, lavada pelo sangue de Jesus,
selada com o Espírito Santo, ela ouve as promessas, as trombetas soarem e aguarda com esperança e júbilo a volta gloriosa do Senhor Jesus. Essa é a vitória da fé, onde o mundo vê condenação, o povo de Deus contempla a redenção, a vida eterna. Maranata, Jesus vem, breve nos veremos na eternidade com o Senhor.